O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu digo para vocês nesta 8ª de Páscoa: Feliz Páscoa para você. Estamos celebrando com muita alegria, agora, hoje, sábado, amanhã, já será a festa da misericórdia, dentro da 8ª da Páscoa, mas hoje é sábado, estamos celebrando, estamos vibrando, é um dia só. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, meus irmãos. Todas as nossas esperanças agora estão à nossa frente. Aquele que foi morto ressuscitou verdadeiramente. Apareceu a Maria Madalena, como nós vimos no Evangelho de hoje, e depois aos apóstolos. Não sei se vocês perceberam, nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o 15. E aqui é como se fosse um resumo de tudo aquilo que nós ouvimos durante essa semana. A aparição de Jesus no primeiro dia da semana, e aqui está dizendo que foi no primeiro dia, logo após o sábado, então é o domingo. Então ele apareceu a Maria Madalena. Depois aqui conta o fato de que os apóstolos, ela foi contar para os apóstolos não acreditaram. Conta também a parte dos discípulos, os 2 discípulos de Emaús, que também foram contar, mas os apóstolos ficaram assim. E agora Jesus, aqui, dá uma repreensão, eles repreendem os apóstolos por não terem acreditado no que Maria Madalena havia falado e os discípulos de Emaús. Mas ao mesmo tempo que ele repreende, aí, aqui tem uma coisa maravilhosa. Um outro fruto da Páscoa. Se o Filho de Deus, que é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, a Trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele veio à terra e cumpriu a missão dele. Ele nos redimiu. Ele nos salvou. Agora, meus irmãos, diante dessa boa nova, todas as nações precisarão ouvir isso. O Filho de Deus veio à terra e derramou o sangue por nós e nos reconciliou com o Pai.
Agora Jesus dá o mandato para os apóstolos. Vocês agora têm que ir para todos os lugares, todas as nações. Ide e pregai a boa nova. Falem isso para eles, que o Filho de Deus veio ao mundo, se encarnou no seio da Virgem Maria, sofreu, ofereceu-se em sacrifício por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora todas as nações precisam reconhecer isso. Vejam que na primeira pregação de Pedro, ele falou justamente isso. Que agora, diante dessa morte e ressurreição de Jesus, nós devemos nos voltar para Ele. Salvai-vos dessa geração perversa. E o pessoal começou a perguntar: o que é que eu devo fazer? Aí ele disse: se batize, aceite Jesus e viva uma vida com Ele. Aqui, meus irmãos, Jesus está enviando os apóstolos para as sociedades pagãs, para aqueles que criaram sua própria religião e que acreditavam nas suas próprias divindades, mas não era a verdadeira divindade. E agora eles precisarão ouvir e saber quem é a divindade que eles devem adorar. Quem é a divindade que eles devem seguir? É a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é através da segunda pessoa, que é Jesus, que nós chegaremos ao Pai. Só através de Jesus, pela força do Espírito. Todas as nações precisam ouvir. E aqui a continuação do Evangelho, que aqui não foi colocado na liturgia, e ali diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não quer saber, aí já está condenado. É palavra de nosso Senhor. Vocês veem o quanto que é necessário anunciar a boa nova. Nós precisamos, a igreja, ela é missionária, a igreja, ela anuncia a boa nova, a igreja leva Jesus ao coração daqueles que não o conhecem, para que possam se voltar para Ele. É isso que Jesus está pedindo para os apóstolos, logo após a sua ressurreição e quando Ele vai subir para o céu. Vão pregar. Jesus não disse para os apóstolos para eles chegarem lá e dizer que todas as religiões são iguais, que toda religião, quem tem Deus pode ficar com o seu Deus, que todas as religiões levam para o céu. E agora todos nós somos irmãos e vamos todos nos abraçar, porque todos nós somos filhos de Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus adotivos por meio de Jesus Cristo no batismo. E está tudo bem, você fica na sua religião e eu fico na minha, como se o cristianismo fosse uma religião a mais. Não, meus irmãos. O cristianismo, o catolicismo é a religião por excelência. É nela que Jesus nos chama a viver. Ide por todo mundo. Então agora os apóstolos vão. Vamos lembrar de Paulo lá em Atenas. E lá ele vê os atenienses com seus vários deuses. Era um politeísmo muito grande, ou seja, uma reunião de vários deuses para tudo, né? O Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da água, o Deus disso e Deus daquilo. E São Paulo diz assim: eu quero vos apresentar o Deus, porque lá tinha um altar que não tinha divindade nenhuma,
ele diz: é esse Deus que eu quero apresentar a vocês. Ele aproveitou e mostrou para eles quem era a divindade que eles deveriam adorar, e era Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. É nesse sentido, meus irmãos, que nós somos chamados a pregar o Evangelho, a boa nova. É fazer com que as pessoas que estão nas suas religiões erradas possam se voltar para Deus, para o Deus único, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, revelado por Jesus, e Ele mostrou que Ele é Deus, Ele ressuscitou dos mortos, sem contar os milagres que Ele fez. Andou sobre as águas, ressuscitou outras pessoas, fez milagres de pessoas que estavam com doenças, que não tinham como ficarem curadas, Ele foi lá e fez. Mas mais do que isso, Ele morre, nos reconcilia com o Pai, Ele vence a morte, vence o pecado, abre a porta do céu e vence o diabo também. Então todos os povos agora precisam voltar. Me desculpe, sem essa que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões salvam, não, meus irmãos. É na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo, como é que eu posso dizer que essa ou aquela religião é ela que leva ao Pai? Não, nós só chegaremos ao Pai através de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Agora, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser aceitar, não aceite. Nós somos livres, sem briga, né? Nada aí de discussões, nada disso, meus irmãos, nada disso. É livre. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, Ele não disse para ir, ficar discutindo, ficar brigando, não. Ele diz, vai lá e fale, anuncie a boa nova. A boa nova é Jesus Cristo. Me anunciem, Jesus disse, falem de mim. Agora, se a pessoa quer aceitar, ela aceita, se não quer aceitar, não aceita. Agora, é claro, as consequências serão drásticas. Aquele que não aceitar Jesus, que não quiser ser batizado, não se salvará. Essa é a verdade. Mas sem nenhum problema, não vamos brigar, ninguém se sinta ofendido. Eu não estou aqui simplesmente defendendo a Igreja Católica, não. Eu estou mostrando porque Deus mostrou, Deus se revelou. E essa é a grande verdade. Quisera eu, que todas as religiões pudessem nos levar ao céu, pudessem nos levar a Deus. Quisera, mas não é assim. É só através de Jesus Cristo. Como eu já falei muitas vezes, e não se sintam ofendidos, Jesus é católico. A igreja é católica. Ide por todo mundo, e os apóstolos fizeram, e eles foram, e morreram por causa disso, porque eles foram em lugares que aceitaram e não aceitaram, e chegou ao ponto daqueles imperadores, aqueles reis que não aceitaram, de mandarem matá-los. E eles morreram falando, dizendo, é preciso aceitar Jesus, é preciso estar com Jesus. É preciso ser de Jesus. O verdadeiro Deus é Jesus. E por isso derramaram o sangue. Deram a vida por causa disso. Imagina Pedro, que foi crucificado e depois disse que ele não era digno de morrer igual ao Senhor e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
Paulo foi decapitado. João sofreu lá na ilha de Patmos. E como sofreu? Sofreu muito. Ele não morreu mártir, mas a vida dele foi um martírio. Todos deram a vida por essa verdade. E aqueles que estavam nas outras religiões foram aderindo ao cristianismo, foram aceitando Jesus. E como diz nos Atos dos Apóstolos, o número dos que creram em Jesus foi aumentando, até chegar a nós aqui no Brasil, ou aí você no país onde você mora. Quero dizer mais uma vez, feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz boa nova pregada pelos apóstolos, feliz boa nova pregada pelos santos que deram a vida por essa grande verdade. Nós não podemos retroceder. Quando nós dizemos que todas as religiões nos levam a Deus, e quando nós dizemos que não há necessidade de pregar o Evangelho, é um retroceder, é voltar à vida velha, é dar ouvido a Satanás. É preciso pregar a boa nova, e a boa nova é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Rezemos pela Igreja Católica, rezemos pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos missionários, pelos religiosos, pelas religiosas, pelos monges, pelas monjas. Todos esses estão anunciando a boa nova dentro desse carisma que Deus deu. Mas a boa nova é chegada, vai chegando, e as pessoas vão aderindo e vão encontrando a verdadeira religião, vão encontrando o verdadeiro Cristo, e o número dos que creem em Jesus aumenta aqui na terra e aumenta também no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Mais uma vez eu quero dizer para você, feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Que o bom Deus te abençoe no dia de hoje e seja católico. Aqui nós temos a Eucaristia, nós temos Nossa Senhora, nós temos a palavra que nos alimenta e o seu corpo que nos alimenta. Feliz Páscoa!